É aí galera, geralmente quando alguém joga algum Dark Souls, a pessoa foca no atributo que vai mais usar, podendo ser a destreza, a força ou em outros casos a inteligência e a fé. E com isso em mente, eu pensei no seguinte: e se eu upasse todos os atributos de forma igual, fazendo um suposto status perfeito? E para esse desafio ficar mais difícil, eu vou usar a pior classe do jogo, o Despojado. E nesse vídeo eu vou zerar Dark Souls 2 só podendo upar um atributo de cada. Eu comecei a minha criação de personagem colocando um nome pro personagem, e decidi criar um despojado muito magro, careca e sem sobrancelha. É um queixo de 7 centímetros, 8 centímetros, né? Qualquer um consegue ter um queixo desse. Boca muito boa, volumosa. Formato do nariz empinadinho aqui em cima, não sei se ele fez rinoplastia, provavelmente sim, que a gente consegue ver que ele é um cara muito vaidoso. O formato do crânio dele de míssil, não sei se isso é genético ou aconteceu algum acidente quando ele era mais novo. Mas um boné aqui resolve esse problema. E eu peguei uma adaga que eu vou transformar ela numa arma muito poderosa mais pra frente. E como ela vai ser forte, você me pergunta? Até que é simples. No Dark Souls 2 eu tenho algumas melhorias novas, que é o de veneno, do escuro e um que se chama mundano. A principal melhoria que eu vou ir atrás é o mundano. A melhoria do mundano funciona da seguinte forma: o dano da arma vai ser escalada de acordo com o seu menor atributo. E se o seu menor atributo for nível 3 em inteligência, por exemplo, a arma fica horrível. Mas se o seu menor atributo for nível 10 e seu status tem atributos praticamente iguais ou bastante parecidos uns com os outros, a sua arma mundana vai ficar boa. Porque se a arma escala com o menor atributo, e o seu menor atributo é igualado ao resto, a sua arma fica praticamente OP. Mas voltando aqui no vídeo, o meu objetivo é derrotar 4 lords antigos, sendo eles a Pecadora Perdida, o Antigo Rei de Ferro, o Apodrecido e a Aranha Freja. E o primeiro lord que vou ir atrás vai ser a Pecadora Perdida. E saindo do altar encantado, eu sou apreciado por essa incrível e magnífica vista. E chegando aqui em Majula, eu conheço a nossa querida Arauto Esmeralda, que vai upar o nosso nível e também fortificar a nossa cura, que é bem paia por sinal, e eu aproveitei para eu começar a upar o meu status perfeitamente equilibrado. Mas antes de ir para um outro lugar, eu fui explorando um pouco o lugar e de quebra já achei o primeiro fragmento da nossa cura. E também eu entrei no Pacto dos Sentinelas Azuis, para que eu não tenha dor de cabeça com as invasões nesse jogo. Mas esse anel infelizmente não funciona com invasões scriptadas. O jogo começa quando a gente fala com esse ferreiro que teve a chave dele roubada por alguém. E essa chave fica lá na Torre Caída dos Gigantes. Chegando nessa parte da Torre Caída, eu fiz a festa aproveitando ao máximo de almas que eu pegava. E claro, né galera, o nosso menino ninja precisa de uma roupa para não ficar aí sem nada para usar. Olha essa roupa. Caralho, que skin foda é essa, mano? Depois de comprar a chave do ferreiro com essa mulher aí, eu peguei um machado de mão que é bom bem no início do jogo, e com as almas que eu tinha pego antes consegui upar uns 3 atributos de uma vez. E logo depois eu fui num cara que tá numa caverna pra pegar a chave da casa dele, que tá um outro fragmento da minha cura, e na Torre Caída eu encontrei mais um fragmento, ficando com 3 frascos de cura. Agora tava na hora de derrotar o primeiro boss desse jogo, o último gigante. E obviamente eu fui upar o meu status fazendo uma sequência de todos os atributos com nível 8 de uma vez só. Depois do último gigante, o próximo boss é o Perseguidor. Só que antes de derrotar ele, eu upei um pouco o machado e também fui na casa em Majula para pegar o próximo fragmento de cura, ficando com 4 frascos. E agora sim eu tava preparado para derrotar o Perseguidor.
Depois de derrotar o perseguidor, eu fui na Bastilha Perdida para acessar o segundo único ferreiro desse jogo, o Macduff. Esse ferreiro vai ser importante porque é ele que vai transformar as armas com atributos a mais, e inclusive é ele que vai fazer a nossa faquinha virar uma arma poderosa. Continuando no ferreiro, eu acendi essa tocha porque ele gosta muito da luz e eu aproveitei para pegar alguns itens que tem na área. Nesse baú metálico, eu peguei o martelo do artesão, que praticamente é o protagonista das armas que eu vou usar no desafio. Eu fui agora nas Torres das Chamas de Eide para eu derrotar o próximo boss, que é o Cavaleiro de Dragão, que também é fácil. E upei os meus status mais ainda com as almas que eu ganhei derrotando o boss. O próximo local que eu vou depois do cavaleiro vai ser o Cais de Ninguém, que foi bem chato de passar por causa do meu atributo que estava perfeitamente equilibrado de uma forma literal, mas para acessar o próximo boss eu preciso chamar um barco, que aí sim eu posso derrotar o Sentinela Flexível. Mas dessa vez não upei tanto nível assim. Depois de derrotar o Sentinela Flexível, eu cheguei de novo Bastilha Perdida. E o porquê de eu ter feito isso tudo é para que eu não tenha que derrotar uns outros dois bosses que são muito chatas, os 3 sentinelas e as gárgulas que são opcionais. Na Bastilha Perdida atrás da fogueira do ferreiro, eu peguei um outro fragmento da minha cura, ficando com 5 frascos. E em Majula eu salvei a Rosabeth usando um ramo perfumado de outrora. E depois de um tempinho, eu cheguei na elevação dos pecadores, que é aí onde que fica a pecadora perdida. E antes da pecadora perdida, eu peguei o escudo Gota da Floração, que vai ser a substituta pro escudo do brasão vicejante. E finalmente, eu podia derrotar a primeira Lorde, a pecadora perdida. Mas como eu não sou burro, eu chamei ajuda. Me bomba!
próximo Lorde antigo que eu irei derrotar vai ser o antigo Rei de Ferro. E antes de eu ir no próximo lugar que vai me levar pro caminho até o antigo Rei de Ferro, eu fui upar o meu nível com as almas que eu ganhei derrotando a pecadora perdida. Pra eu ir no próximo lugar, eu precisei pagar 2.000 almas pra essa mulher aí, que fazendo isso me leva pra Solto do Caçador. No Solto do Caçador, pra não enrolar muito, eu derrotei o Senhor dos Esqueletos, que é um dos bosses mais fáceis que tem nesse jogo. E depois de derrotar o mutirão de esqueletos do boss, upei uns níveis com as almas que ganhei desse boss. O próximo lugar que eu fui foi o Vale da Colheita, e peguei ao máximo de coisas possíveis que tem nesse lugar. E depois de fazer aquela luteada linda, eu fui upar 3 atributos e eu derrotei o boss mais difícil de toda a série Soulsborne, o Demônio Cobiçoso, que é 1.000.000 de vezes pior do que a Malenha e me fez passar muito tempo nele. Finalmente cheguei no Pico Terroso. No Pico Terroso eu incendiei esse moinho para que o próximo boss fique mamão com açúcar. E também eu salvei o Guilherme pra eu conseguir ir descer aquele fundo sem fim lá de Majula. E esse boss em questão é a Mulher Cobra. Depois da Mulher Cobra, eu cheguei no lugar mais desgraçado desse jogo, a Masmorra de Ferro. E na masmorra eu peguei essa roupa de bobo da corte, que ela me dá mais sorte, anula o backstep, me dá mais almas, tira um pouquinho o meu dano de queda. E pra minha faca mundana, eu vou usar somente o capacete do bobo da corte. As melhorias de armas elementais no Dark Souls 2 funcionam da seguinte forma. Pra eu upar uma arma do elemento do que eu quero, eu tenho que ter uma pedra que corresponde à melhoria. Por exemplo, se eu quiser upar uma arma bruta, eu vou ter que ter uma pedra bruta. E se eu quiser uma arma elétrica, vou ter que ter uma pedra elétrica e assim por diante. E pra eu ter uma arma mundana, eu preciso de uma pedra mundana antiga. Mas o problema é que essa pedra é extremamente rara, e tem 2 formas de pegar essa pedra. A primeira forma é trocando pedras suaves num ninho que tem lá no altar encantado. Fazendo essa troca você pode ganhar uma cura até qualquer pedra elemental, inclusive a mundana. E a segunda forma é derrotando alguns bichos que são esses anões saí. Esse bicho verde com marreta que fica lá no Vale da Colheita e também em alguns drops de largatos de cristais podem ter uma pequena chance da pedra. Ambas as formas que eu disse têm a chance de 1% de serem dropadas. E voltando aqui no vídeo, depois de sofrer bastante nesse lugar com o pior level de cena existente, derrotei o demônio da fornalha, mas infelizmente eu não consegui gravar eu derrotando ele. E depois da boss fight, vai ter uma fogueira que fica na metade do caminho até o Rei de Ferro. E com as almas que eu ganhei do demônio da fornalha, upei uns 5 atributos diferentes. E finalmente, depois de muito tempo nesse lugar, finalmente eu poderia derrotar o próximo Lorde, o antigo Rei de Ferro. Depois de finalmente eu ter feito esse caminho para derrotar o rei, o próximo Lorde vai ser o Apodrecido,
Mas antes eu fui upar de nível, e agora sim eu estava preparado para ir no apodrecido. Para eu chegar no apodrecido, o primeiro lugar que eu preciso ir antes dele é no túmulo dos santos. E para chegar no túmulo é só comprar uma escada do Guillian e ir descendo esse buraco aí. No túmulo dos santos tem um boss que é opcional, mas ele é fácil pelo menos porque tu precisa só matar 10 ratão desse que vai aparecer o rato de Moicano. E derrotando o rato de Moicano, eu vou até a sarjeta, que é o breu absurdo do Dark Souls 2. Descendo a sarjeta no maior escuro, eu cheguei na Ravina Negra, que é aí onde fica o apodrecido. E depois dessa boss fight fácil, com as almas que ganhei do apodrecido, obviamente fui upar nível. E por fim, só falta derrotar a Aranha Freja depois dos 4 lords. Finalmente é liberado a passagem pra Drangleic. E antes da Freja, primeiro fui nos bosques sombrios pegar o lado direito que tem a névoa. Andei só nessa direção e cheguei nessa fogueira. E o próximo boss que tem nessa área é a Mulher Escorpião. Depois de derrotar a Mulher Escorpião, eu cheguei nas Portas de Farros. E nas Portas de Farros tem os anões que podem dropar a Pedra Mundana Antiga. E depois de bastante tempo tentando pegar a pedra, finalmente consegui pegar a bendita Pedra Mundana Antiga. Yeah, yeah. E é a partir daqui onde eu quebro totalmente o jogo. Upando a faquinha de cortar pão com a melhoria mundana, eu fiz a arma mais poderosa de todo o jogo. E pra vocês verem o quão forte é essa arma, só vejam isso. Depois do bicho sentir o poder da faquinha de cortar pão, o próximo alvo é a Aranha Freja.
depois de humilhar a Freja, e fui upar o meu status seguindo a regra dos atributos. E depois de derrotar todos os 4 lords, agora tava na hora de ir até Indranglik. Chegando em Indranglik, abri o portão derrotando esses bichos perto dessas estátuas. Dentro do castelo eu fui derrotar o próximo boss, os gêmeos protetores de Dranglik. Depois de dar uma surra nos dois, usei a alma que eu ganhei deles para upar uns níveis. Peguei a chave para esse portão, para derrotar o próximo boss, o Cavaleiro do Espelho. Depois de um dos melhores bosses do jogo ser derrotado, cheguei no lugar que eu mais odeio, o Santuário de Amana. E esse lugar é tão ruim que nem filmei tudo. No máximo só essa boss fight aqui. Depois desse sapo feio, cheguei na cripta dos mortos-vivos e também. Na cripta eu não fiz tanta coisa interessante, por isso que eu vou pular pro próximo boss, o Velstrad. Depois do Velstrad, eu consegui pegar o Anel do Rei, que é necessário para fazer a verdadeira boss final aparecer. E para fazer isso, primeiro eu fui na masmorra de Aldia, derrotei esse dragão, cheguei no ninho de dragões e Arauto me deu essa pena, e chegando no santuário de dragões, conversei com o pai do Banguela que me deu uma chave para visitar 3 memórias. Chegando na memória de Jade,
derrotei o último gigante de novo, que me deu o item que vai fazer a última boss aparecer. E depois disso tudo, é só voltar pra Drangleic e derrotar os 2 últimos bosses, os Protetores do Trono. Só que os Protetores me surpreenderam bastante conseguindo resistir muito ao poder da faca mundana. E só de raiva, eu upei muito nível, e fiz o martelo do artesão mundano. E foi com o martelo que aí sim consegui derrotar os 2. Depois de derrotar os defensores, eu fiz a última upada no status dos atributos iguais. Finalmente eu posso derrotar a Nashandra. Brave undead, you have proven yourself to me. Be one with the dark. Depois de finalmente zerar Dark Souls 2 com os status dos atributos iguais, eu cheguei numa conclusão: esse status é um dos melhores do jogo inteiro.